Pampa Saúde, com Newton Fernando. Rádio Pampa, Pampa Saúde, lembrando que você participa do nosso programa por e-mail, ouvinte@pampa.com.br. Obrigado pelo carinho, pela sintonia de vocês, nosso programa que a cada dia que passa aí tem mais o reconhecimento do público, a sintonia, enfim, não só dos ouvintes, mas também da área médica, o pessoal da saúde. Na sequência do nosso programa, vamos conversar com o Dr. Dakir Duarte, diretor-presidente da Serdil e da Fundação St. Paul, e membro e ex-presidente da Comissão de Controle e Manutenção da Qualidade em Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia, enfim, tem toda uma história bonita, ex-professor de Radiologia Clínica da nossa PUC. Que honra tê-lo aqui, doutor. Há quanto tempo tem a Serdil, doutor? Só para desculpa. Olha, a Serdil teve um torno de 40 anos. 40 anos? No mercado, trabalhando. Nós começamos na Rua General Vitorino, e foi evoluindo, foi crescendo. Depois nós ficamos com mais aquela unidade da Ipiranga, que também cresceu muito. A princípio era só radiologia. Até hoje é radiologia. Sim, é o foco. Mas num termo genérico. Certo. Radiologia significa, hoje em dia, todos os métodos de imagem, claro, cobertos por essa... E como evoluiu isso, genérico, né? Sim. A radiologia como um todo, né? Evoluiu muitíssimo nos últimos anos, principalmente na segunda metade... diagnóstico? Na segunda metade do século passado. Principalmente na área de diagnóstico, né? Porque apareceu a tomografia computadorizada em 1978. Também foi desenvolvido uma nova tecnologia, que foi o ultrassom, para fins diagnósticos. Já existia para fins de terapia, mas não existia para fins de diagnóstico. E fim da década de 70 surgiu também para fins de diagnóstico. E exatamente aí, em torno de 1980, foi criada a ressonância magnética, que é um método fantástico. Que tem, assim, a enorme vantagem de não ter radiação ionizante. Assim como o ultrassom também não tem radiação ionizante. Mas apesar da radiologia trabalhar com radiação ionizante, os serviços que presta à humanidade através do diagnóstico precoce de muitas doenças é extremamente importante. Então, claro que isso tem que ser bem manuseado, bem trabalhado, por causa da proteção radiológica que tem que ser oferecida. Mas hoje os riscos já são mínimos, né? O problema seria maior, digamos, o cuidado não profissional mesmo, que praticamente inexistente. Eu tive em Hamburgo... E não para o paciente. Eu tive em Hamburgo uns anos atrás, e lá tem um monumento, na Alemanha, tem um monumento aos mártires da radiologia. São cerca de... Esse monumento tem mais ou menos 100 nomes, né? Porque as pessoas não sabiam dos efeitos biológicos da radiação. Então, não se protegia, não sabiam trabalhar com a radiação, não sabiam como é que se protegia, como é que se oferecia a proteção. E o resultado é que houve inúmeras vítimas, né? Mas hoje... esse efeito biológico da radiação é usado para fins de terapia. Então, é dominada essa tecnologia para tratar certas doenças, certos tumores. Certo, conseguiram dar o foco para o bem, digamos assim. Exatamente. Está surgindo aí essa nova tecnologia para praticamente 100% das lesões mamárias que podem ser identificadas pelos médicos através desses novos exames. O que seria isso? Essa técnica parece que é pioneira aqui no estado, doutor? Rádio Pampa. É a mamotomia. Mamotomia. Esse é um método realmente pioneiro no estado. Se pode fazer ablação de pequenas lesões, ablação retirada, né, de pequenas lesões não palpáveis, diagnosticáveis através da mamografia. Essas lesões podem ser retiradas com agulha. É um método... faz uma punçãozinha ali com agulha. Faz uma punção, é uma agulha grossa, faz um ponto de anestesia, se introduz a agulha, e se aspira a lesão e secciona a lesão, se tira e vai para o exame anatopatológico. Se essa lesão for benigna,
está encerrado o tratamento. Se essa lesão for maligna, o laboratório disser, diagnosticar uma lesão maligna, então normalmente tem que fazer uma extensão profilática, ou seja, tem que ampliar a retirada de tecido para não ficar alguma célula perdida e reproduzir a lesão. Mas é um método extremamente... Ele vai direto ali como? Através... Ele vai direto no ponto, a lesão às vezes tem alguns milímetros, porque hoje em dia com a indicação com a utilização associada da radiologia, mamografia, mais ultrassom, mais ressonância magnética, se pode fazer diagnóstico de lesões milimétricas. Bem precoce. Bem precoce. O que é o importante. Que seria o ideal, porque é curável em praticamente 100% dos casos, 98% dos casos. É bom o senhor lembrar isso. E então se introduz uma agulha, põe em contato com essa agulha. Essa agulha tem uma fenda, tem uma abertura numa das faces, e é aspirado e faz uma pressão negativa, ela aspira aquela lesão e secciona. Então essa é retirada. A lesão praticamente pode ser feita a ablação total. Se o resultado for negativo, está encerrado o tratamento. Se for negativo para a malignidade. Até nem o nódulo já saiu, enfim. Já saiu o nódulo inteiro, não tem mais nódulo, nada. Né? E se for maligno, então aí o diagnóstico, o patologista precisa desse material exatamente para estudar o tipo de lesão, o tipo de células que tem, o tipo de tecido, etc. e tal. Então, no caso de um câncer diagnosticado na mama, pode esse aparelho aí detectar algumas lesões adicionais, enraizamento, como se fala? Não, é possível ou não? Não este método especificamente. No caso do câncer, a vantagem da mamotomia é retirar uma amostragem satisfatória de tecido. Porque se faz uma punção com uma agulha muito fina e não tem essa tecnologia, às vezes a quantidade de tecido é muito pequena. E se pode tirar exatamente num ponto que não tem células malignas. Então dá um falso negativo. Tem esse risco. Então isso teria esse risco. Com esse tipo de amostragem, a gente tem segurança total de que a lesão pode ser estudada, todos os tipos de tecido existentes ali, o patologista pode estudar. No mundo já existe o método, por que o Rio Grande do Sul escolheu, adotou, criou? No mundo não é tão novo isso aí, não é novo. Porque isso requer uma porção de coisas, requer máquinas, requer equipamentos, requer agulhas, requer profissionais treinados especificamente nisso aí. O treinamento pode ser feito in vitro, quer dizer, não precisa uma pessoa, se faz num pedaço de carne, por exemplo. Aliás, nós damos cursos. Olha. Nós estamos agora na 38ª edição do nosso curso de radiologia da mama. E nós já treinamos mais de 700 pessoas no Brasil todo, né? Olha. Para fazer esse tipo de procedimento. Mas nós treinamos em carne, por exemplo. Se compra uma picanha, eu até mesmo... Antes do churrasco, a gente compra uma picanha, faz os estudos, depois vai para a churrasqueira. Né? Mas então é possível fazer esse tipo de treinamento. Retirar, se coloca em lugar não visível externamente, né? Se coloca através de uma agulha, se colocam algumas calcificações, entre aspas, pequenos fragmentos ossos, né? E depois com a agulha tem que se tirar achar aquele ossinho, aquelas partículas, né? Inseridas na carne, através do ultrassom, são dois métodos. Um é o próprio ultrassom, que se faz ao vivo. E outro é um método um pouquinho mais sofisticado, que é chamado estereotaxia, o método associado à geometria da imagem, utilizando a geometria da imagem. Faz toda aquela geometriazinha e aquele mapeamento. Para poder chegar com a agulha exatamente naquele ponto. Mas é um método assim que evita, né, antes da existência desse método, para fazer esse diagnóstico, tinha que dar um talho de alguns centímetros, 3 ou 4 centímetros da mama, né, para retirar um pedaço, para mandar para o patologista. Hoje em dia se faz isso com agulha. Não fica nem uma cicatriz, só um furinho. Alto percentual das biópsias cirúrgicas para fins diagnósticos, hoje em dia não são necessários. Né? Quer dizer, é evitado um alto percentual
é feito com esse exame de agulha. Depois o cirurgião, no caso de existir tratamento, o cirurgião sabe exatamente o tipo de tecido que tem ali, pode-se localizar essa lesão depois, porque normalmente não é palpável, né? Não aparece ainda, o nódulo não é tão grande a ponto de se perceber com os dedos. Exatamente. Então é colocado lá um ganchinho metálico e o cirurgião vai lá direto e faz a cirurgia, o tratamento final. Rádio Pampa. Me ocorre lhe perguntar, chama-se mamotomia. Mamotomia, exato. Esse método aí, ele não serviria para outros órgãos, por exemplo, de estômago, de achar um pólipo, qualquer coisa assim? Não, porque o estômago tem uma excelente tecnologia que é endoscópica. Né? Hoje eu dei um exemplo aleatório, os mas gastroenterologistas, por exemplo, as vísceras ocas, principalmente os mais acessíveis, como o esôfago, o estômago, a traqueia, os brônquios, por si só ele já, pela sua formação, e os cólons. Tem tecnologia que pode entrar pelos orifícios naturais, né? Claro. E de lá recolher material para estudo diagnóstico. Agora, fígado, por exemplo, já é também utilizado esse método. Fígado pode. Um método semelhante. Um método semelhante ao da mama, só que com outro tipo de agulhas, lógico, etc. Outro procedimento, mas é um método semelhante. Exatamente. Essa técnica pioneira aqui no Rio Grande do Sul, auxiliando então no diagnóstico de lesões na mama. Estamos conversando com o Dr. Daquir Duarte, diretor-presidente da Serdil. Esses cursos, como é que são feitos? Quanto tempo que o senhor faz? Os cursos começaram com 60 dias. Os primeiros cursos que nós demos duravam 2 meses. 2 meses. Mas nós trabalhávamos mais assim, um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde. Agora é tempo integral, dedicação exclusiva, porque são pessoas que vêm de outros estados, então eles querem otimizar o aproveitamento do tempo. Então nós começamos às 8 da manhã e terminamos às 8 da noite. Lógico. Eles ficam o dia todo dentro do serviço e... Com a mão na massa. Com a mão na massa, com um programa... Com a mão na carne. Feito para treinar, exatamente. E hoje os cursos duram tem de 8 e de 15 dias. Normalmente nós temos feito em 8, porque tem sido preferência do pessoal. É um pouquinho mais compacto, quer dizer, procedimentos mais básicos a gente pode pular, porque as pessoas são previamente informadas. Já são do ramo, né? Programa, já trabalham com isso. E tal. Então se pode fazer em 8 dias. São cursos só para quem já é profissional ou pode são cursos iniciar? São profissionais. Um aperfeiçoamento. Os nossos residentes que fazem 3 anos de residência, 2 ou 3 anos de residência, eles fazem normalmente esse curso. Além disso, fazem o curso. Quer dizer, a Serdil também tem curso para iniciantes. Sim, nós temos uma residência, que uma das mais antigas de Porto Alegre, a nossa residência médica, para treinamento desse pessoal. Mas também nós recebemos colegas de diferentes estados brasileiros para treinamento em radiologia da mama. Muito interessante. Eles já são profissionais, já trabalham normalmente com mama, mas aí aprendem especificamente esses procedimentos e também a parte Vem da gente imagem. de fora, do Brasil todo? De todo o Brasil. Nós tivemos todos os estados brasileiros, nós já tivemos, inclusive do Acre. Já tivemos, lá do Acre. Nós temos alunos lá no Acre. Essas informações são postadas no site, são divulgados quando existem os cursos, até para tem no site, consta no site tá certinho. A informação do curso. E depois o curso é presencial, tem que ser presencial. Tem que ser presencial, não né? tem outra maneira. Rádio Pampa. Muito interessante. Parabéns, ficamos muito contentes. Muito obrigado. O senhor ainda está nativo assim? Pois eu estou muito jovem. Sempre? Eu estou muito jovem, estou com 82 anos, é isso aí. Não é possível. É uma idade boa para trabalhar, né? Claro, sem dúvida, tudo começando sempre. Eu trabalho normalmente 10, 11, 12 horas por dia. Tá mais parado hoje, então. Hoje tá aos pouquinhos, está deixando. Só 15 horas por dia. 12 horas por dia. Que orgulho para todos nós, e principalmente da área da radiologia, da área médica. Porque eu acho que um dos segredos profissionais é a gente gostar do que faz. É sentir prazer no que faz. Claro que tem que alternar com férias, com isso, com aquilo, isso é absolutamente importante, a gente se recupera, se renova, né? Mas a gente tendo prazer naquilo que faz, não sente passar o dia. Quando vê, já está à noite novamente. Daí o porquê dessa mentalidade. Eu lhe confesso que eu achei que era ali na casa dos 61. Mas está muito bem. Parabéns. Tendo saúde. Volte mais vezes, sempre Muito com as obrigado. novidades aí da Serdil conosco. Conversamos com o diretor-presidente
Dr. Dakir Duarte. Em seguidinha voltamos com mais entrevistados.